Olá, você já teve preconceito literário? Já deixou de ler algum texto, ler o trabalho de algum escritor porque você chegou à conclusão sem ter lido nada dele, que não gostava do que ele escrevia? Muitas pessoas têm esse preconceito. Eu já tive esse preconceito. Já tiveram alguns autores que eu falava que não gostava, só que eu não tinha lido nada. Não tinha lido nenhum livro dessa pessoa todo. E eu ousei fazer isso. Ousei ler esse livro, ousei ler o texto dele e tirei a dúvida, né? Tirei, ou seja, eu passei a dizer, eu não gosto realmente porque eu li. E outros eu tinha esse preconceito dos textos, né, sem ter lido, e depois que li, eu realmente gostei e passei a consumir essa literatura, consumir o trabalho dessa pessoa. Então é importante que a gente, antes de falar mal de um texto, falar mal de um autor, que a gente conheça o trabalho dessa pessoa. Então, antes que a gente possa dizer que não gosta de alguma coisa, é importante que a gente tenha argumentos para, né, defender o não gostar ou defender o gostar. Porque também tem aqueles que ainda é um pouco pior, que são aqueles que não leram a obra, falam sobre ela e leram apenas uma resenha, uma orelha de um livro, um pedacinho ali, ouviram alguém falar, né? Ouviu alguém falar e de repente, eu gosto muito, ele é o cara, ele é isso, e de repente a pessoa está falando de um assunto, mas ela não tem sustentação do que está dizendo, não tem fundamento porque ela não leu e está para que ela possa ser vista como uma pessoa culta, uma pessoa intelectual, ela passa a dizer que leu determinadas obras, que conhece determinadas obras sem ter lido, sem conhecer as obras. Então é importante que a gente não seja desonesto nesse sentido, né? Uma desonestidade intelectual. Mas também que a gente não tenha esse preconceito tão forte de achar assim, eu não gosto disso, esse autor não presta, sem a gente ter lido. Então, às vezes, tem alguns que a gente realmente não dá, mas alguns que devem despertar a nossa curiosidade. Então, que a gente possa ter essa integridade, ter essa generosidade de ler, né, de tentar conhecer a obra do outro, né, a obra de determinados autores antes de dizer que não presta. E também que antes de falar de determinado assunto, demonstrando conhecimento, que de fato tenha conhecimento, não seja apenas algo rasteiro. Se a gente tiver um conhecimento rasteiro e alguém nos consultar sobre isso, que a gente possa ser honesto para dizer eu não conheço, né? Eu tenho pouca leitura disso. Então tem muitos assuntos que a gente tem pouca leitura. Então tem que ser honesto. Eu não conheço muito. Eu, mesmo sendo às vezes da área da minha formação, por exemplo, na área da filosofia, tem pessoas que vêm me procurar sobre determinado filósofo. Você conheceu isso, estudou isso. Assim, não é porque a gente faz um curso de filosofia que estudamos todos os filósofos existentes que já nasceram na humanidade e que já produziram alguma coisa. Então, tem alguns que nós fazemos uma leitura mais naquela linha, né, filosófica, naquela escola filosófica, naquele período, e não vamos esmiuçar um por um para dizer eu sei tudo sobre todos. O conhecimento é algo que vai sendo construído e que nós vamos aprendendo um pouco. Então, existem aqueles alunos que se dedicam mais a um determinado nicho, né, de estudos e que vão se dedicar e vão ter conhecimento maior sobre um assunto. Então, não é porque temos uma formação que temos que conhecer todos os assuntos em todas as instâncias e de forma minuciosa. Então, às vezes, nós temos uma leitura maior em um assunto e não em outro. Mas que esse preconceito literário, né, se é que podemos chamar de preconceito, existe, ou seja, às vezes nós temos uma verdadeira rejeição a determinada pessoa, a determinado escritor, e que a gente não leu. Então, vamos primeiro conhecer para depois a gente falar sobre, né? Isso serve de lição para todos nós. Serviu de lição para mim, realmente eu cheguei à conclusão de que alguns eu não gostava e realmente eu tinha motivos para não gostar depois que eu li e não leio mais. E outros eu passei a gostar, passei a consumir, passei a comprar alguns livros e tem sido bom, né? Então, que possamos pensar sobre isso. Você é um preconceituoso, você tem esse preconceito intelectual, ou seja, literário, de repente você não gosta sem ter nem conhecimento de causa,
Ou você primeiro tira essa dúvida para poder falar sobre?